E vamos conversar então com Ronaldo Ribeiro, financista, falar um pouco sobre mercado, sobre várias situações, né, que envolvem então o mercado financeiro, principalmente o governo Trump assumindo. Mas primeiramente, Ronaldo, bom dia. Como que foi a semana que passou em relação a Ibovespa, dólar, petróleo, ouro? Qual foi o comportamento? Bom dia, João, bom dia, Claudinei, bom dia a todos os nossos ouvintes aí, uma alegria mais uma vez estar aqui, mais uma semana, e hoje começou bem, né, porque começou ensolarada, então os produtores devem estar em festa aí, porque conversei final de semana, estavam, entre aspas, tentando roubar umas carguinhas aí da chuva aí, que tá difícil, mas as previsões são boas. Vamos falar da semana que foi, vamos falar assim, atípica, mas para quem gosta de operar mercado, foi uma semana muito boa. Começamos a semana falando do Pix, desesperado do Pix, se é fake news, se não é, o que vai acontecer, o que vai, e encerramos a semana não falando mais do Pix, falando em Ibovespa em alta de praticamente 3%, igual os ouvintes acompanharam aí no fechamento de sexta-feira. Então tivemos uma semana muito boa pro Ibovespa, pela alta, pela oportunidade que os investidores viram, principalmente impactado aí muito, o mundo inteiro está olhando para Estados Unidos, principalmente hoje que o Trump assume. Eu tenho até uma listinha que depois nós vamos falar de já despachos que o Trump vai fazer hoje, segundo informações ministerial oficial lá dos Estados Unidos. Trump já vai assinar 200 despachos hoje, logo após a posse. Então ele já veio, todo mundo sabe, né? Eu já enfatizei aqui algumas vezes, mas é importante a gente falar. O Trump é um cara que fala muito, só que é o cara que faz muito aquilo que fala. Então, o holofote está com ele. Mas, falando do fechamento, nós tivemos o Ibovespa que voltou na casa dos 122 mil pontos, fechou em 122.350 pontos. Ainda é longe daquilo que a gente quer, dos 145, 150, mas nós precisamos lembrar que nós iniciamos a segunda-feira com o Ibovespa a 118 mil pontos, com medo que ele viesse a 115, talvez 110. Então, passar para casa dos 122, talvez buscar os 125 mil pontos essa semana, vai ser uma boa notícia e vai dar uma animada nos investimentos no Brasil. Já com relação ao dólar, ficou praticamente no 0 a 0, fechou cotado aos 6,06, com 0,20% de alta, uma vez que a grande expectativa do dólar, da valorização do dólar, foi na semana retrasada. E eu espero, essa é a minha visão, lembrando que não é recomendação de nada, nem de compra, nem de venda. A minha leitura, o meu raciocínio para essa semana é que nós vamos ter um dólar fortalecido, principalmente ante o real. Então nós podemos ver o dólar aí na casa dos 6,20, quiçá 6,30 aí essa semana, ou talvez na semana que vem. O ouro caiu 1,58%, voltou para casa dos 2.700 dólares. E sem sombra de dúvida, quem chamou muito atenção foram as criptomoedas, em destaque a Trump, que o Trump foi lá e lançou uma moeda dele, que deixou ele ainda mais bilionário. Ele ganhou mais de $1 bilhão em questão de 2 dias. A força das criptomoedas e a força de um presidente. Claro que já tem muitos noticiários e eu acredito que isso deve ser pauta de investigação já, inclusive deve ser a primeira do presidente Trump, que é se beneficiar lançando. Mas vamos deixar para os Estados Unidos olhar isso. Mas o que chama muita atenção é esse novo normal, esse novo comum do mundo, porque a gente não pode mais ignorar criptomoedas. Bitcoin voltou para os 105 mil dólares. Hoje de manhã bateu 108.400 dólares. O escritor do livro, um dos livros mais vendidos de finanças do mundo, falou que o Bitcoin esse ano, ele acredita em Bitcoin a 250 mil dólares. Escritor do Pai Rico, Pai Pobre. Kiyosaki.
Robert Kiyosaki. Então, nós não podemos ignorar. Ronaldo, então você tá claro que tem muita coisa ruim, tem muita fake aí, tem muita pirâmide, só que por trás disso, eu sou um entusiasta, eu gosto da criptomoeda por um motivo, pela descentralização. Você já pensou, e eu já vou puxar um spoiler aqui do real, você já pensou acabar a moeda real? O dinheirinho? E só ter o Drex? E o governo ficar 100%, mas daí é 100%, vigiando o que a gente faz? É muito ruim. Então, para mim, essas criptomoedas descentralizadas de governo tendem a crescer e crescer muito no mundo. Então, um apanhado geral da semana, eu acredito que foi isso. Falando em apanhado geral da semana, Ronaldo, o mercado financeiro na sexta-feira, né, reagiu à China e se prepara aí para o governo do Trump a partir de hoje, né? Quais os efeitos o Ibovespa Commodities vai causar aqui no Brasil? Quais os impactos? Principalmente commodity, né? Commodity ferro, principalmente, que na sexta nós tivemos, vamos falar assim, 60% do que carregou o Ibovespa foram as ações da Vale, por causa do minério de ferro, por causa de a China se preparando para o governo Trump. E o que é China se preparar para o governo Trump? É olhar para o umbigo, é baixar a cabeça e falar: tudo vai depender de nós, porque o que depender dos Estados Unidos é muito mais retaliação do que qualquer ajuda. Isso é declarado pelo Trump, e inclusive o Brasil, vou repetir o que eu falo, pode se beneficiar demais disso, com commodity, principalmente minério de ferro e com commodities agrícolas, fornecendo muito, e é um custo mais alto para a China. Agora o Brasil precisa ser muito inteligente. O ministro de Relações Exteriores, o ministro da Agricultura precisam ser muito inteligentes para não comprar uma briga que aí não tem precedente e não tem o que tapa o buraco do Brasil estar sendo parceiro comercial da China, mas comprar uma briga com os Estados Unidos. É essa a inteligência que nós precisamos ter, que não vamos comprar briga para os Estados Unidos, mas não vamos perder a oportunidade de vender soja, milho, carne, minério de ferro mais caro para a China. Nós somos produtores, então o Brasil está numa situação que, se quiser aproveitar, e aqui eu abro aspas mais uma vez, falando que é minha opinião 100%, então já vou isentar aqui a 102.3 para depois não dar problema. Cara, o Brasil não vai aproveitar. O Brasil não vai. Para mim, o governo que tá não vai aproveitar. Por quê? Porque é o governo que tá. Ele não quer aproveitar as boas oportunidades para fortalecer a economia do país. Mas voltando, China cresceu 5%. Nossa, Ronaldo, é muito. O Brasil tá doido para crescer 3%. É muito para nós, mas para a China é pouco. Para a China é pouco. Por quê? Porque agora não tem mais o controle de natalidade da China, que tinha para ter o controle. Então, China vinha crescendo 7, 8, 9% com controle de natalidade. Agora, era crime ter o segundo filho lá na China. Agora não é mais. Só que o chinês tá tão ruim de grana que ele não quer ter mais filho porque pesa. Então é isso que chama atenção. Então é muito bom esses picos quando a gente tem essa divulgação de PIB, o governo falando que vai incentivar. Por quê? Porque o governo precisa se fortalecer. Nós temos uns 2, 3 anos aí que nós podemos surfar uma onda muito boa de China. Por quê? Porque é o governo Xi Jinping que vai estar querendo se fortalecer. Então vão incentivar a economia. Por quê? Porque ele não quer perder o comando, ele não quer perder o governo. Então, mais uma vez vou falar, o Brasil tem uma janela de oportunidade sensacional para aproveitar esses picos de estímulos, de incentivo do governo da China, e nós tendo uma boa relação com eles e vendendo muita commodity que nós somos muito bons em produzir. Ronaldo, ainda falando sobre a posse de Trump no dia de hoje, o Bolsonaro então foi impedido pelo ministro Alexandre de Moraes de sair do Brasil, se ausentar do Brasil para a posse de Trump. E você comentou em suas redes sociais sobre esse assunto que de certa forma é polêmico. Além disso, como que o mundo também deve se comportar a partir de hoje com Trump no poder?
Isso aí. Boa, João. Inclusive, eu até fiz um post onde eu comentei uma das melhores, se não a melhor notícia do ano. E foi bastante criticado, mas depois eu desenvolvi um raciocínio que eu vou falar agora. Se eu fosse, vou colocar a veste agora de ministro do STF, Bolsonaro viesse pedir para mim: Ronaldo, autoriza o Bolsonaro a vir para minha posse, é óbvio que eu falaria que sim. É óbvio. Por quê? Porque se eu falar que não, eu vou causar uma tensão. Eu vou ter que dar explicação, que é o que eu acho que o Trump vai vir e vai exigir do STF, vai exigir do governo, se é que isso eu acredito que é mais desejo, então eu posso estar enviesado. Se é que o Trump não vem para o Brasil pedir esse esclarecimento, mas minimamente ele vai cobrar isso. Se o STF entrega a carta e fala: o ex-presidente Jair Bolsonaro está autorizado para ir para posse e voltar 24 horas depois. Cara, se o Bolsonaro vai para os Estados Unidos e não volta, cara, ele se torna um criminoso. O Bolsonaro... Gente, se o Bolsonaro quisesse fugir para os Estados Unidos, ele já estaria lá, gente, com um jatinho particular, pegaria autorização do Trump e do governo do Elon Musk, já estaria lá. Vamos ser real com as coisas. Então para mim, o STF deu um tiro no pé, mas eu fico feliz, porque como brasileiro, eu acho que isso vai chamar muito atenção. Inclusive, por quê? Porque dá medo de a gente falar mais coisas. Eu gostaria de falar mais coisas aqui, mas eu sei que eu não posso, porque eu vou ter problema e a rádio também vai ter problema. Então nós não estamos num país livre. Então isso para mim vai chamar o holofote do mundo, principalmente vai mexer aí com o Trump, e é uma boa notícia. Por quê? Porque eu quero ver qual vai ser a justificativa do STF não ter dado essa autorização, porque não tem nenhuma justificativa plausível. Cara, o homem mais importante do mundo vai tomar posse hoje. Para que eu vou criar um atrito? Então eu acredito que o STF errou, e errou feio, mas para o Brasil não vai ser ruim. Ronaldo, e quanto à reforma tributária, um tema também bastante polêmico, ela já pode ou não ser implantada no país, até porque já foi aprovada? É isso aí, nós tivemos a aprovação, ainda ela vai ser passível de algumas discussões. A princípio, a priori, o texto base diz que ela começa a ser implantada só o ano que vem, só em 2026, aonde ela vai passar por uma fase gradual das mudanças de impostos, 26, 27, 28 e 29, para ter a grande transformação. E essa grande transformação, o que limitou, e alguns especialistas falaram que essa limitação é, entre aspas, falha, porque tem brechas que podem majorar. A grande mudança entre aspas, um imposto único, né? Que limitou a 26,5%. E que, segundo alguns especialistas, não vai ficar em 26,5%. Pode chegar a 28%. E esse 28%, se chegar, nós seremos a maior alíquota do mundo. Alguns benefícios tem? A princípio, parece que nós vamos ter alguns benefícios, que é isentar principalmente os produtos da cesta básica, vamos falar assim, arroz, feijão, óleo, etc., isentar alguns, e criar um imposto ainda mais pesado, o denominado imposto do pecado, para produtos, vamos falar assim, de teor de gordura mais alto, chocolates açucarados, etc., bebidas alcoólicas, cigarros e similares, esse imposto do pecado para taxar mais. O que vem essa reforma tributária? Ela vem para simplificar um sistema tributário que é muito complexo. E na minha visão, de simples não vem nada. Vai vir ainda mais complexo, porque não tem lógica. É o sentimento, e eu peço para os nossos ouvintes que param e respondam essa pergunta para mim. Será que alguém no Brasil quer pagar mais imposto?
É claro que nós não queremos mais pagar, porque a gente não tem nada em contrapartida. Será que o governo precisa arrecadar mais? Não precisa, mas o governo está sedento por arrecadação, porque os ralos estão escancarados, os gastos estão desproporcionais para um governo que nós temos, para um país que nós temos, para uma situação que nós temos, onde principalmente a Previdência está indo para o ralo. Então nós devemos nos preocupar, sim. Na minha opinião, 2026 vai começar a ser implantado a reforma tributária? Sim, mas muito lentamente. Não se esqueça que 2026 é o ano de eleição. Então eu acredito que tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Nós não vamos ver tanto impacto aí no curto prazo, não. 102 em pauta. Patrocínio Agrobágio, a sua concessionária John Deere. Novo Tempo, juntos para o novo por você. E FertRio, distribuidora de produtos agrícolas e consultoria técnica, uma parceria que dá certo.